Eu releio o que escrevi e sei que está errado. Não pelo que contei, mas pelo que omiti. O que não está escrito tem uma presença, como a ausência de luz. Você quer a verdade, é claro. Você quer que eu junte 2 e 2. Mas 2 e 2 não levarão ninguém necessariamente à verdade. 2 e 2 são uma voz do lado de fora da janela. 2 e 2 são um vento. O pássaro não é a soma dos seus ossos. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Feliz Natal! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Assassino Cego, de Margaret Atwood, que é o último livro do Projeto Ferrante Indica ano 2, agora em 2022, né? Ano que vem a gente começa o Projeto Ferrante Indica ano 3. A Margaret Atwood é uma autora canadense bastante produtiva, tá aí muito famosa nos últimos anos por causa do Conto da Aia, que foi adaptado para TV, né? E esse é o 10º romance dela, um romance que ganhou o Booker Prize, saiu nos anos 2000, e assim, é o 10º de 18 romances. A Margaret Atwood, além de romancista, é contista, poeta, escreveu livros infantis, não ficção, ou seja, uma autora muito ativa. Eu sei que ela participou também dos roteiros da série O Conto da Aia, então assim, é uma autora super atuante. E esse foi o 3º romance dela que eu li, e eu acho que foi o favorito até agora. Eu li O Conto da Aia, eu li um outro livro dela divertidíssimo, que eu adoro, que é o Semente de Bruxa. É um livro que dialoga com o teatro do Shakespeare, que é super divertido, mas esse romance aqui, assim, é urdido de uma maneira primorosa. Tô realmente muito encantada com O Assassino Cego. Esse livro foi uma indicação da própria Ferrante, né, lá na lista do Bookshop.org, e é um romance, assim, bem robusto, tá? Ele tem mais de 500 páginas e as letras são pequenininhas, então eu acredito que ele tenha, na real, um pouquinho mais, né, se você for contabilizar numa fonte mais confortável, ele tem um pouquinho mais, inclusive essa edição aqui, que capa linda, né? Eu achei muito bonita. Resumir a sinopse desse livro não é nada simples, porém, esse é um livro que eu acho que se relaciona muito com a obra da nossa aí curadora, Ferrantinha. Eu vou fazer meu melhor aqui, o que não vai ser fácil, porque esse é um livro em que os spoilers são importantes, e como eu espero que vocês leiam em algum momento, eu vou tentar não dar os spoilers importantes aqui, tá? Mas essa é uma história que ela tem vários formatos de texto, ela é uma história que tem muitas camadas, e ela vai acontecer ali na região de Ontário, num lugar que se chama Porte de Ticonderoga. É um nome esquisitíssimo. E ela vai acontecer meio que ao longo do século XX. A gente vai acompanhar aqui a história de uma família, que é a família Chase, ou a família Chase Griffin, depois que a protagonista se casa com um homem chamado Richard Griffin. E essa história, ela vai começar a contar, essa narradora, ela vai começar a contar essa história da família dela, meio que do finalzinho do século XIX, quando eles se estabelecem como uma família de industriais lá em Ontário. Uma família que enriquece com uma fábrica de botões que posteriormente é ampliada também para uma fábrica de roupas de baixo. Eles se tornam fornecedores na Primeira Guerra Mundial, então a gente vê aqui vários acontecimentos que acontecem, em especial depois da Primeira Guerra Mundial. O pai da personagem principal, que é a Iris, a nossa narradora, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele volta sequelado de lá, ele volta até com um certo status, assim, de herói, né? Inclusive, ele volta com menos um olho, né? É uma das sequelas, além de uma série de traumas, ele volta alcoólatra, enfim. E a gente vai, então, acompanhar a história dessa família. A questão é que essa história ela é contada de várias maneiras, tá? Então, logo no início do livro, a gente tem, não o iníciozão, mas a gente, bem no início do livro, vai ter uma série de obituários. Então a gente vai saber como morreram vários personagens dessa família. A gente também vai ter uma série de notícias de jornal referentes a essa família, tanto a família Chase quanto a família Griffin. E a gente vai ter uma narrativa contada pela Iris Chase, que é a personagem principal. A Iris, ela está escrevendo um diário no final dos anos 90, quando ela está octogenária. Ela está sozinha, ela já não é de uma família abastada, ela inclusive está empobrecida. Ela é estigmatizada na cidade, porque um monte de escândalos aconteceram em relação à sua família, em especial um escândalo meio midiático e cultural com a sua irmã Laura. A Laura era a irmã mais nova dela. A Laura é um personagem muito importante nesse livro, e a Iris vai falar um bocado do que aconteceu com a Laura. No entanto, a gente percebe que a Iris decidiu escrever essa espécie de diário-carta nos seus 80 anos para uma pessoa, para uma mulher. Eu não vou dizer quem é, para que vocês descubram conforme vocês forem lendo, mas ela está direcionando esse texto para uma determinada mulher. Ela vai contar a história dela e da Laura, que foram irmãs, sendo que elas eram muito diferentes, em especial porque a Laura
era uma menina muito diferente. Ela tinha um comportamento muito inusitado, ela tinha uma percepção da realidade muito diferente. Ela era uma pessoa que não entendia muito bem metáforas e sutilezas, ela entendia as coisas de uma maneira meio direta. Ela era uma pessoa muito religiosa, ela tinha uma visão do divino muito radical e ela tinha uma maneira de lidar com as pessoas, com a frustração, com a opressão, também de uma maneira muito específica. Então a Laura, ela tem esse quê de uma pessoa um tanto inapreensível. Ela é uma pessoa que tem os seus mistérios ou as suas estranhezas que as pessoas nem sempre sabem explicar o porquê do modo como ela se comporta ou do modo como ela percebe as coisas, né? Então ela tem esse quê de uma personagem um pouco inapreensível. E elas têm uma relação ali, as duas, de meio que de proteção e dependência, ao mesmo tempo em que de uma certa rivalidade em alguns momentos. Mas não é uma rivalidade muito pesada, não. Isso não é a história, o foco principal. Embora a gente vai ver que num determinado momento, essa questão aí de uma certa rivalidade ou disputa vai aparecer. A Iris e a Laura ficam órfãs cedo. Ela vai começar a contar a história, né, da família dela, do avô como industrial, da avó, que era meio aristocrata. Vai falar da Rini, que é uma mulher que cuida delas, é uma espécie de governanta da casa e que é basicamente a pessoa que vai educá-las, uma vez que elas vão perder a mãe cedo. Ela vai falar desse pai que volta da guerra, assume os negócios do pai dele, mas um homem, assim, muito marcado pelo trauma de guerra. Esse pai teria 2 irmãos, os 2 morreram na guerra, então ele acaba ficando o único filho. Ela vai contar a história de como ela e a irmã, né, de como a família dela, na verdade, vive nesse palacete, um palacete até um pouco anacrônico, que tem um quê de vitoriano ali no lugar onde eles vivem, um palacete de pedra, com jardim, fonte, estufa, uma torre, né, uma torre onde o pai dela, depois de bêbado, fica lá se refugiando. E a gente vai ver que essa história, né, do modo como a Iris conta, ela tem um quê, em vários momentos, de meio gótica, e até de um certo horror gótico, assim, de um certo terror gótico, né, por certas coisas que vão acontecer. Essa própria ideia aí de um personagem meio alcoólatra, né, perturbado, que se isola numa torre, coisas muito difíceis que vão acontecer com mulheres, que é algo típico de romance gótico, né, então mulheres que são perseguidas por homens, são oprimidas por homens, a gente vai ver isso aqui, porque essa é em grande medida uma história sobre como essas mulheres, em especial a Iris e sua irmã Laura, têm os seus destinos definidos e limitados pelos homens das suas famílias, né? Sejam o marido, seja o pai, essas figuras masculinas que acabam definindo o que vai acontecer com a vida delas. Por uma questão, né, de dificuldade econômica do pós-guerra, a recessão e tudo mais, o pai das meninas, que era um industrial que buscava ter um cuidado com os seus funcionários, né? E ele hesita muito em fechar a fábrica quando a situação já está insustentável. Porém, a disputa ali de empregador e empregados começa a ficar muito tensa, porque a situação dos empregados está ficando difícil, porque já não tem dinheiro, não tem demanda. O pai delas faz de tudo para não fechar a fábrica. Ele acaba arrumando uma espécie de arranjo comercial que envolve casar a Iris com um outro industrial, que é o Richard. Então a Iris vai casar com um homem muito mais velho, quando ela tem 18 anos, ela vai casar com um homem que tem mais de 30 anos, para que esse homem possa investir, assumir as fábricas da família Chase e resguardar ali a situação trabalhista daquela pequena comunidade ali de trabalhadores. O que vai acontecer depois disso? Não vou dizer, vou deixar para quem for ler em relação a essa situação especificamente, mas o que a gente vai reparar é que a vida da Iris não vai ser nem um pouco fácil, porque ela aceita fazer esse casamento como uma espécie de autossacrifício para salvar a situação financeira da família. Elas não teriam renda, né? Ela sabe que parte da preocupação do pai dela é que eles ficando falidos, ela não teria renda, então ela decide casar com esse cara, por quem ela não tem nenhum sentimento. É um cara que ela encontrou pouquíssimas vezes na vida, um homem inclusive muito mais velho, e é um homem que se torna muito rapidamente um cara controlador e dominador de uma maneira nem um pouco agradável, um cara que aliena ela de várias maneiras. Esse cara vai acabar ficando responsável também pela Laura após a morte do pai delas, né? Então ele vai se tornar ali uma espécie de tutor, né? Não só da própria esposa, mas da cunhada. E isso vai ser muito complicado para Laura,
que é uma pessoa que não escolheu estar naquela situação e que vê com muita lucidez o quão problemático é aquilo ali, que foi a irmã dela ter sido praticamente vendida por um cara. Ela foi feita de moeda de troca, praticamente, e elas ficaram ali com os seus destinos presos naquele cara que não parece ser uma pessoa nem um pouco boa, nem um pouco bem intencionada. Essa, então, é uma história que vai tratar, em respeito a essa questão feminina, de temas bastante complicados, de temas bastante pesados. A gente vai ver aqui gravidez indesejada, abortos decorrentes de gravidezes complicadas, a gente vai ver essa alienação, violência marital, né, estupro marital, a gente vai ver situações aqui de pedofilia, então a gente vai ver situações de uma série de violências e opressões que essas mulheres desse livro vão sofrer, sejam as irmãs, seja a própria mãe delas, enfim, as mulheres envolvidas, como a situação delas é profundamente limitada nessa história. Essa, porém, também é uma história sobre histórias. Eu diria que ela é uma história sobre o estatuto da verdade e da falsidade nos diferentes tipos de texto, ou nos diferentes tipos de história. Uma outra coisa que a gente tem aqui nesse livro, que se relaciona muito com isso que eu tô dizendo, é um livro que teria sido escrito pela Laura, por essa irmã mais nova, e esse livro se chama O Assassino Cego. Então, em O Assassino Cego, o livro de Margaret Atwood, a gente tem um outro livro aqui dentro, que é O Assassino Cego, que é um livro que teria sido escrito pela Laura. E dentro desse livro, escrito pela Laura, existe um outro livro, que é uma espécie de ficção científica pulp, né? Ou seja, bem popular, assim, bem cheio de apelo e de exageros, que é composta ali, em especial, por um homem, parte de um casal. As pessoas desse casal são os protagonistas dessa história da Laura, o assassino cego, e esse homem, ele é uma espécie de fugitivo, ele é um homem ali, aparentemente ele é um militante de esquerda que tá vivendo na clandestinidade, então ele vive sempre mudando de endereço, e ele tem encontros fortuitos com essa mulher que parece uma mulher presa a um relacionamento, ou uma família, uma mulher de classe social mais alta, e ele, nos encontros com ela, eles têm esse hobby em comum, que é criar histórias de ficção científica. Esse homem, ele criaria essas histórias para se sustentar, já que ele vive na clandestinidade, ele venderia essas histórias pulp bastante apelativas, que tem mulheres sensuais em roupas colantes, mas enfim, tem extraterrestres de outros planetas, coisas do tipo. Ele vai criar essas histórias para vendê-las, para ter algum dinheiro, mas quando ele encontra com essa mulher, ele conta essas histórias para ela e ela meio que o ajuda comenta a criação, né? Então sugere outros enredos. E isso aí vai ser muito importante, porque esse casal, vamos dizer assim, que eles são a projeção de um determinado casal que tem aqui no romance, e que a visão que eles têm para a história, né, o caminho que cada uma dessas pessoas desse casal pensa para a história tem muito a ver com a verdade deles, então com a sua visão de mundo, com seus anseios, com a sua posição no mundo. Então a gente vai ver que essa história ficcional fala muito sobre esses dois personagens. Essa história que a Laura teria escrito, ela só teria sido publicada póstumamente depois que a Laura morreu. A Laura morre em 1945 em circunstâncias estranhas. Aparentemente, pode ter sido a possibilidade de que ela tenha se matado. E a irmã, então, a Iris, que é a nossa narradora octogenária, decide publicar esse livro na década de 40, depois da morte da irmã. E esse livro cria um escândalo para a família, porque ele é considerado ali no Canadá, embora ele vire uma espécie de cult literário canadense, ele se torna também um livro muito polêmico, porque ele é considerado um livro lascivo, né? Em parte porque ele fala desse casal de amantes que se encontra em encontros sexuais /amorosos, né? Então o livro se torna um pouco escandaloso, mas ele vira um frisson. A Laura ganha uma série de fãs. Porém, a família da Iris, a Iris acaba ficando um bocado estigmatizada por conta desse livro que é considerado um pouco escandaloso. Esse livro, O Assassino Cego, então, o livro da Laura, fala um bocado sobre alguns personagens, de maneira muito indireta, muito metafórica, né? Essa história do Assassino Cego, a ficção científica pulp, ela é uma ficção científica que acontece num planeta chamado Zychron, onde você tem virgens sacrificiais, virgens que são dadas em sacrifício, elas são dadas para uma iniciação sexual com líderes políticos lá que são extremamente corruptos, para que elas não entreguem ou gritem ou façam nada do tipo, elas têm as suas línguas cortadas, então são mulheres silenciadas que são abusadas. E existem ainda, né, o Assassino Cego, que dá nome ao livro, são
crianças, é uma classe de pessoas que são crianças tapeceiras. Essas crianças trabalham até o esgotamento, que faz com que elas percam a sua visão, e depois que elas perdem a visão, elas são retiradas da tapeçaria, do ofício da tapeçaria, e são treinadas para serem assassinos. Então elas são assassinas cegas, né? Elas têm essa característica de que elas percebem a realidade de outra maneira e que elas são extremamente silenciosas e extremamente habilidosas com as mãos. Então, esses personagens aí, as virgens sacrificiais e as crianças cegas assassinas, elas têm qualquer paralelo aí, que não poderia explicitar para não entregar tudo do livro, com os nossos personagens, tá? Então, com os personagens aí dessa família Chase Griffin. E aí, como eu ia dizendo para vocês que o livro tem muito a ver com o estatuto de verdade e falsidade nas histórias, uma coisa interessante da gente perceber é o seguinte. A primeira delas, a Iris está contando aqui um diário, ela está falando da vida dela e da vida da irmã dela, ela está se apoiando em memórias, é uma mulher que, conforme a leitura do trecho inicial aqui, com o qual eu abri o vídeo, ela mesma fala que não tá contando as histórias direito, então assim, ela não é uma narradora confiável. Então a gente já vai percebendo que tem ali qualquer coisa na narrativa da Iris que não é exatamente confiável. Ao mesmo tempo, a gente percebe que nessa história no romance da Laura, dentro do qual tem um outro romance, que aquilo ali, embora seja ficcional, tem muito mais de verdade sobre pessoas, né, sobre certas pessoas, do que as histórias oficiais. E essas histórias oficiais incluem os obituários e os fragmentos de notícia que estão espalhados aqui no livro, né? Então, intercalados aqui com as histórias da Iris. Essas histórias a gente vai ver que tem muito ali da versão oficial das coisas. E que a versão oficial das coisas é uma versão que está muito ali em favor das famílias poderosas, das pessoas com dinheiro, de uma certa visão política da região. Então, que não é exatamente a realidade do que aconteceu. Ou seja, os textos oficiais que se propõem a ser informativos em relação à realidade acabam sendo mais falsos do que o texto ficcional, que é o romance da Laura. E aí, esse é um texto interessantíssimo se a gente pensar nele como uma indicação da Helena Ferrante, porque ele tem muita relação com várias reflexões da Ferrante, com desenvolvimentos de romance da Ferrante, eu diria, em especial na tetralogia napolitana, e com comentários que a Ferrante faz sobre a ficção nos seus textos de não ficção, em especial esse que tá para sair aí recente, na verdade, que acabou de ser lançado pela Intrínseca, que aqui no Brasil tá saindo com o nome de As Margens e o Ditado. Então, tem uma questão aqui, em primeiro lugar, do que a Ferrante vai comentar num dos ensaios desse livro novo, que é o da outra necessária. Ela vai falar disso a partir de uma leitura que ela faz de uma teórica italiana que chama Adriana Cavarero, e a Adriana Cavarero ela vai citar livros escritos por mulheres, por autoras italianas, mas também a autobiografia de Alice Petoulas, que a gente vai ler em janeiro, o primeiro livro do Projeto Ferrante Indica 3. Ela vai falar que nesses livros está evidenciada uma amizade feminina que é muito caracterizada por uma certa narratividade. Ela tem um caráter narrativo em que uma mulher conta a sua história para a outra, para que a outra conte a história de volta para ela. Então existe um certo entendimento de si a partir dessa outra, que está ali para testemunhar e que está ali para ajudar a solidificar uma história. Quem leu a tetralogia napolitana sabe que isso é o que vai acabar acontecendo com a Lenu e com a Lila, né? A Helena Ferrante fala em As Margens do Ditado, que depois que ela leu a Cavarero, ela encontrou uma solução para essa história que ela queria fazer na tetralogia napolitana. Então a gente sabe, a gente percebe na tetralogia que a Lila ela tem um jeito de escrever que é muito mais visceral, ele é muito menos domesticado do ponto de vista literário, ele é muito mais visceral, mas ele é muito mais verdadeiro do ponto de vista da percepção das coisas. E a Lenu é essa escritora da escrita mais domesticada. Porém, em contato com a história da Lila, a Lenu vai contar essa história, né? Vamos lembrar que a tetralogia napolitana começa com o sumiço da Lila e com a Lenu se recusando a aceitar esse sumiço e decidindo contar a história da Lila, que não deixa de ser a história dela também. Então é uma história delas duas. O que a gente vai ter aqui nesse livro é algo muito parecido. Aqui não são duas amigas, são duas irmãs, mas a gente vai ter esse processo de escrita em que o falar da outra é um falar de si também. E o falar da outra é um processo de resgate de um movimento de apagamento, né? A Lila, ela é uma mulher, na tetralogia napolitana, que sofre uma série de violências. A vida dela também é muito definida pelo que os homens decidem, muito afetada pelas decisões e pelas violências e opressões do pai, do marido, enfim, de uma série de homens.
e inclusive de homens que não tem nada a ver com ela em sentido familiar. E aqui a gente vai ter uma coisa muito parecida, né? Então a gente vai ter mulheres com risco de apagamento ou em situações de apagamento, e essas mulheres vão de algum modo dar contorno à outra por essa narrativa. Tem uma passagem muito interessante na página 107 em que a narradora diz assim: por que será que queremos tanto celebrar a nossa memória, mesmo enquanto ainda estamos vivos? Queremos afirmar a nossa existência como cachorros mijando em hidrantes. Adoro essa metáfora. Exibimos nossos retratos emoldurados, nossos diplomas em papel vegetal, nossas taças prateadas, bordamos nossos monogramas nos lençóis, gravamos nossos nomes em árvores ou rabiscamos nas paredes dos banheiros. É sempre o mesmo impulso. O que esperamos conseguir com isso? Aplauso? Inveja? Respeito? Ou simplesmente atenção, seja de que tipo for? No mínimo, queremos uma testemunha. Não podemos suportar a ideia de as nossas próprias vozes silenciando, finalmente, como um rádio sem bateria. Então, essa ideia de uma testemunha, algo testemunhal que não permita que elas sejam apagadas. Então, a gente tem a história da Iris escrevendo o seu diário, contando a sua história, que também é a história da sua irmã. E a gente tem o romance da Laura. E essa história da Laura tem a ver com ela, mas tem a ver com a irmã dela também. E tem a ver com um amor incomum que elas tiveram, que é um homem chamado Alex, que era, sim, um militante de esquerda ligado a direitos e a reivindicações trabalhistas, como o personagem do livro. Então a gente vai ter as duas irmãs se apaixonando pelo mesmo cara, tal qual Lenu e Lila, que vão se apaixonar as duas pelo Nino Sarratori. Então a gente tem aí essa semelhança com o livro da Helena Ferrante. Esse livro ele tem muitas coisas interessantíssimas. Eu acho a construção de personagens aqui primorosa. Eu amo as partes que acompanham a terceira idade da Iris, essa rotina de uma mulher mais velha, que tem dificuldade de locomoção, que já tá doente, que tá com o coração ruim, que sofre acidente, que escorrega na neve e não consegue se levantar, ou que faz uma caminhada mais longa do que deveria, não sabe como é que vai voltar para casa. Essas dificuldades de uma pessoa mais velha, eu acho que isso é interessante de existir na literatura, né? Ainda mais uma idosa sozinha, uma idosa que não tem nenhum parente, né, próximo a ela. Ela tem uma família que ajuda ela, um casal, mas família mesmo ela não tem. E ainda é uma mulher que é meio mal vista, então ela tem um quê de meio de velha bruxa, velha louca, né? Mas eu gosto demais da criação da Laura também, e da relação entre elas, da Rini, que é essa mulher que vai cuidar delas, né, que vai educá-las, criá-las no lugar da mãe. Mas tem uma outra coisa que eu amo nesse livro, que é... Eu tava falando pra vocês sobre essa questão do texto da Lila ser visceral e o da Lenu ser mais domesticado. A Laura, ela é uma pessoa muito diferente, né? Ela é uma pessoa que ela tem comportamentos diferentes, ela tem uma visão de mundo diferente, essa coisa de não perceber certas sutilezas, de entender as coisas de maneira meio literal. Daí, a Laura tem maneiras de expressar o que tá acontecendo com ela que também são muito peculiares. Então, a Iris vai ter acesso a expressões, né, que não são exatamente textos, mas que são momentos de expressão da Laura tentando comunicar algo. Uma das coisas é que a Laura vai registrar algo muito importante numa lista. E a Iris vai fazer uma descoberta muito importante a partir dessa lista. A outra coisa é que a Laura, no determinado momento, faz um curso de coloração de fotografias, só que ela não colore as fotografias de maneira comum. Ela diz que colore as pessoas nas fotografias de acordo com a sua essência. Então ela pinta as pessoas de azul, de cinza, de verde, de cores estranhas, né? Então existe essa expressão da Laura, que é algo da ordem assim do inusitado, que me lembra um pouco não só a escrita visceral da Lila, mas a própria montagem que a Lila faz com uma foto do seu casamento, que é um momento assim um tanto quanto crítico na sua vida. Ela vai pegar essa foto muito bonita do seu casamento e vai picotar a foto toda e remontar a foto numa colagem, assim, uma coisa meio diferente, né? E eu vejo essa reorganização ou essa narração mais organizada da visão da outra, muito similar aqui. Algo que a Iris, de certo modo, vai fazer com a visão, a expressão da Laura. Eu li algumas resenhas na internet sobre esse livro, das quais eu discordo um pouco, vou comentar aqui. Uma resenha foi de algum jornal desses, ou The Guardian, ou New York Times, sei lá qual foi, e o outro foi uma resenha do Goodreads, tá? Numa resenha, um autor dizia que achava o livro anacrônico, pelo fato de essas mulheres, no início do século XX, sofrerem essa coisa de casamento arranjado, serem oprimidas pelo marido e tudo mais. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que de fato existem outras histórias de mulheres no início do século XX
O início do século XX é o período retratado aqui, tá? O período da juventude das irmãs. O livro mesmo é de 2000. Mas eu fiquei pensando que tem uma autora que escreveu na primeira metade do século XX e que ela conta histórias parecidas com essa, que é a Shirley Jackson. Então, assim, eu consegui me lembrar da Shirley Jackson. Eu também fiquei pensando aí, não numa questão literária, no fato de que tem saído com uma certa frequência notícias sobre mulheres que têm sido mantidas em cárcere privado pelos seus maridos. Então, assim, por mais que essa talvez não seja uma história sobre algo que seja muito comum, né? Talvez as mulheres já estivessem conquistando um pouco mais de espaço e liberdade, não quer dizer que esse tipo de coisa era impossível. Então eu não acho que isso fosse verossímil, e nesse ponto eu não sei se o livro me soou anacrônico. Eu acho que o que talvez pese um pouco pra gente considerar uma certa anacronia do livro é o fato de que ele tem um tom, assim, um pouco de gótico, mas eu não acho isso problemático, tá? Que é o fato de elas morarem num palacete, de ter esse paralelo com histórias góticas, essa coisa meio de loucura, de alcoolismo, de perseguição de mulheres, que eu, sinceramente, não vejo isso como um demérito ou um problema. Eu já li outros romances que fazem um paralelo com histórias góticas e que eu achei maravilhoso, porque eu me lembro aqui de um livro da Iris Murdoch, que é o The Bell, é um romance super contemporâneo, ele ainda é muito mais contemporâneo do que esse, e ele resgata uma série de elementos de histórias não só góticas, mas como medievais, e funciona super bem, tá? Eu acho que isso é absolutamente possível. Uma outra crítica que eu vi alguém fazendo é de que o livro tem elementos demais. Tem muita coisa, é um romance, é um monte de notícia de jornal, é a história da Iris, como se o livro fosse excessivo. Eu não acho excessivo pelo seguinte, o livro é longo, então eu acho que o livro desenvolve bem essas coisas. E eu acho que quem acha que os recortes de jornais estão sobrando no livro, não percebeu o comentário, a reflexão que a Margaret Atwood está fazendo sobre texto aqui, sobre essa questão do que é verdadeiro e do que é falso, nas diferentes maneiras de se contar uma história, tá? Então, como eu estava falando para vocês aqui, a gente tem aqui o contraste entre textos oficiais que são muito mais falsos do que textos ficcionais. Um texto literário, ele pode não estar falando da realidade, o que não quer dizer que ele não tenha verdade. Ele pode ter muita verdade ali, mesmo sendo um texto literário, né? E eu acho que essa é uma reflexão que a Margaret Atwood traz aqui quando ela confronta, né, e contrasta esses textos. Um diário, uma carta, pessoas pintadas de verde numa foto, notícias, obituários, um romance pulp de ficção científica. Então, vamos lá. Eu vejo essas coisas totalmente conectadas, tá? Eu não acho que tem excesso de elementos aqui, não. Pra mim, eles dialogam perfeitamente bem, então eu achei o romance muito bem urdido. Para além disso, o texto da Margaret Atwood é uma delícia. Eu achei aqui o texto primoroso, assim, dos 3 livros que eu li dela, esse é o que tem o melhor texto, sem sombra de dúvida. Inclusive, ele tem metáforas maravilhosas, metáforas que eu achei ousadas, inusitadas. Tem um determinado momento que elas estão num jantar e elas vão comer uma sobremesa e a Iris tá narrando a situação e ela diz que a sobremesa não tinha gosto de nada. A sobremesa era tão sem gosto quanto a bunda de um anjo, assim. E assim, eu achei tão inusitado e eu gostei tanto. Tem vários momentos, assim, dessas metáforas um pouco inusitadas que você dá uma risadinha. É um humor muito sutil. Esse não é um livro, eu acho, que pende pra comédia, tá? Ele é um livro mais trágico, eu diria, mas ele tem esses momentos muito inusitados e eu achei o texto dele delicioso, primoroso. Tem uma coisinha que eu não gosto desse livro, que é exatamente a história da ficção científica, tá? A história que o casal cria junto. Eu acho, às vezes, a história meio chata e sem sutileza. No entanto, a gente tem que pensar que é uma história pulp, né? Então, o próprio personagem masculino fala que ele escreve essas histórias porque ele precisa de dinheiro, que as histórias têm que ser apelativas, porque ele tem que garantir que os caminhoneiros vão querer ler o livro dele, né? A galera que tá ali querendo ler uma diversão rápida do meio de um trabalho pesado, então não pode ser um negócio muito complexo. Ou seja, enquanto ficção pulp, ela é muito bem feita, mas eram os momentos no livro em que eu contava, assim, o número de páginas e em que eu cogitei pular para ir logo para a narração da Iris. Eu não pulei porque eu desconfiei, bem desconfiado, de que essa história ia se relacionar com o resto, com a vida dos personagens no livro, né? Ela de fato se relaciona, então eu fiz esse esforço de ler essas partes, mas a tentação de pular foi grande. Esse é o único motivo pelo qual o livro não tem 5 estrelas, o que não quer dizer que ele não seja bem construído. Eu acho que a Margaret Atwood conseguiu aqui com esse casal de personagens aí criar uma boa história de pulp e de ficção científica. Só que por uma questão de gosto, né? Não é o tipo de livro que eu gosto, eu não sou
público desse texto, essa foi uma parte que eu confesso que eu queria fazer leitura transversal, porém não fiz, né? Em nome aqui do nosso projeto, eu li tudinho. Mas é isso, então, eu acho que foi um livraço, eu amei ler, adorei o modo como ele se relaciona com a obra da Helena Ferrante. E me contem aí se vocês leram, o que vocês acharam, qual foi a interpretação que vocês tiveram. Aproveito para desejar a vocês, além de um bom Natal, uma ótima passagem de ano, 2023 maravilhoso, tanto na vida quanto nas leituras, e que a gente continue aí juntos, amigos, companheiros de leitura e de interlocução. Um beijo grande, muito obrigada a todos, aos apoiadores e membros que permitem esse canal querido acontecer. Beijocas e até a próxima. Tchau!